Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Como sempre, sei que vocês estão aí na batalha do dia a dia, mas se protegendo, cumprindo os procedimentos de segurança contra o Covid e aqueles que podem ficar em casa, estão em casa. É sempre esse o meu discurso inicial enquanto essa pandemia durar. Mas vamos falar de aula, né? Vamos dar continuação à nossa disciplina, análise do ambiente de trabalho. Nas últimas aulas eu falei sobre riscos ambientais, numa revisão geral que vocês já tinham uma base, certo? E aí a gente deu mais uma colorida no assunto. Mas hoje a coisa vai ser diferente, porque eu já vou começar a trabalhar, certo? Entre uns e outros, riscos ambientais separadamente, tá? Eu vou começar hoje pelo risco que todo mundo conhece, porque ele não só está presente no ambiente laboral, que é o nosso objetivo, mas também em todo lugar que você anda, você vai escutá-lo. Dica: preste atenção numa coisa. Sabem agora do que eu estou falando? Será que vocês descobriram que risco ambiental é esse? Ele é o primeiro lá na classificação da tabela, certo? Qual é? Ele mesmo, o ruído. Hoje a gente começa a estudar o famigerado ruído, mas o ruído ocupacional. A gente vai chegar lá, tá bom? Certo? Antes eu quero fazer um paradigma aqui com vocês, porque como a gente está trabalhando riscos ambientais, e aí eu já citei a parte de riscos ambientais, falei um pouco sobre a NR9, dei um pouco de introdução sobre a NR15, né? Eu quero também falar da NR15 nessa introdução. Dizer a vocês que eu vou fazer a ponte, a ligação entre os riscos ambientais e os anexos da NR15, certo? Vale salientar que os anexos da NR15 são voltados para a insalubridade, certo? Mas são passíveis de prevenção, porque a insalubridade também tem que ser combatida. Então eu vou falar hoje de ruído. E o ruído é um dos anexos, é o anexo 1, limites de tolerância para ruído contínuo ou ruído intermitente, que eu vou falar para vocês o que é contínuo e intermitente na classificação de ruído, certo? Então a gente vai fazer esse paradoxo já, e aí a gente vai trabalhando tanto a questão do ruído no ambiente de trabalho, como um pouquinho da insalubridade, para abranger tudo para vocês. Tá certo, gente? Muito importante, é de suma importância a gente conhecer, certo? Porque o ruído é e sempre será um dos principais riscos ambientais que trazem agravo à saúde do trabalhador, certo? A gente vai ter tanto o anexo 1 na NR15, que fala do ruído contínuo intermitente, a tabela que eu vou mostrar depois para vocês, certo? E eu vou enviar para vocês a tabela de limites de tolerância da NR15, certo? E a gente vai fazer esse estudo dentro daquela questão que eu já venho falando para vocês, né? Do monitoramento do risco ambiental no ruído, a questão do nível de ação, que eu já falei para vocês, limite de tolerância de 85 decibéis, que está na tabela. Então eu posso até estar um pouco rápido, mas vocês vão acompanhando aí, porque é uma aula online gravada, dá para você escutar muitas vezes, certo? Então preste atenção nisso aí, tá bom? Nós vamos fazer esse paradigma porque o anexo da NR15 ele fala do calor, e o calor também é um risco físico. Ele fala das radiações ionizantes, que também são
um risco físico, certo? Fala das condições hiperbáricas, que é as pressões anormais, radiações não ionizantes, a gente também vê lá no anexo da NR15, que seria o anexo 7, vibrações, muito interessante também, que a gente vê lá na NR15, não é, gente? A gente vai ver o frio, vai ver o calor, certo? Que são anexos importantes e são riscos ambientais, tá certo? Então a gente faz essa ponte, vai estudando daqui para frente um por um, aprendendo o que eles trazem, né? O que eles mostram para a gente na realidade, vendo um pouquinho do dia a dia. Eu já até falei um pouquinho de vibrações, que foi onde eu parei agora para vocês também, né? E aí vem o frio, a umidade, eu falei até um pouco naquela introdução, né? E a gente fala também do químico e dos agentes biológicos, que é o risco biológico. Então vamos trabalhar dentro de uma forma geral, certo? Lembrando que para vocês, risco ambiental, NR9, NR15, insalubridade. Mas todas as duas tratam, dentro da sua nomenclatura, vamos dizer assim, das mudanças, da efetivação, da prevenção contra os riscos ambientais. Uma em razão da insalubridade e a outra em razão da melhoria do ambiente de trabalho através da questão, né, das proteções coletivas e individuais, evitando assim a doença ocupacional e o acidente de trabalho, tá? O ruído, ele é bem propício para, nesse caso, a doença ocupacional ocorrer bem dentro da questão do ruído, certo? Aí vem a PAI, né? Perda auditiva induzida pelo ruído. Que aí é quando o trabalhador, por ser exposto a um ruído excessivo acima de 85 decibéis, por vários anos, desenvolve a perda da audição. Isso é tão grave que quando uma auditoria detecta essa perda auditiva em um trabalhador, o auditor fiscal do trabalho, certo? Imediatamente já manda a empresa abrir uma CAT, porque já é considerado perda auditiva, doença ocupacional gravíssima, tá bom? Mas isso aí a gente vai, durante o tempo, estudando, tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Que tem muita coisa para falar ainda de ruído, tá bom? Mas eu tô falando aqui de ruído, mas o que é ruído? Eu vou dar algumas definições para embasar, porque eu gosto de dar aula embasado em definições, né? Certo? Definições técnicas, retiradas de literaturas, mas eu vou falar para vocês definições para vocês já entender. A gente precisa saber o que é ruído, tá bom? Tem muita gente aí que chama barulho, zoada. Uma vez até a gente falou isso aí na sala de aula, eu reclamei até com os alunos. Quem estava nessa aula vai se lembrar que para você agora, como profissional de segurança, não existe mais esse negócio de barulho e de zoada. Você não vai estar dentro do ambiente de trabalho. Já pensou você lá numa auditoria, né? Eu falando com o auditor, mesmo uma perícia, falando com o perito do juiz, e o perito lá medindo o ruído, e você, o barulho daqui é 80 decibéis, a zoada não é mais que isso não. Você já pensou? O cara vai olhar para você e vai dizer o que, meu amigo? Não existe lá na NR15 o termo barulho nem zoada não. O termo lá é ruído. E o que seria ruído? Fenômeno acústico, olha só, fenômeno acústico. Quem estuda o ruído, o som, a frequência sonora, quem estuda? A acústica. A acústica é uma ciência que faz o estudo do ruído, certo? E aí eu falo de medidas de proteção coletiva. A engenharia de segurança tem que fazer uso da acústica para reduzir o ruído no ambiente de trabalho, certo? Nossos colegas engenheiros de segurança aí, quando projetam as proteções acústicas que reduzem e abafam o ruído para a redução do limite de tolerância. Olha, eu já me referindo a NR15. Olha como é interessante, uma coisa está interligada à outra. Não é verdade? Entenderam? Então, o ruído ou som, fenômeno acústico que consiste na propagação de ondas sonoras. Se vocês olharem aqui na lateral do meu banner, vocês vão ver ondas sonoras. Tem dois cards aqui em cima que estão com ondas sonoras, um até entrando no ouvido,
não é? Então, essas ondas aí são ondas sonoras, porque o ruído, além do som, ele leva à vibração. Interessante, né? Ondas sonoras produzidas por um corpo que vibra em meio a material elástico. Opa, física pura. Que material elástico seria esse? Por onde ele vibra? Por onde essas ondas caminham? Pelo ar. O ar é o propagador do som. O ar é o propagador do ruído. Certo? Então é uma boa definição essa aí. Entenderam? Estão entendendo? Tenho mais uma definição para vocês. Ruído, fenômeno físico que indica uma mistura de sons cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa. Se vocês entenderem, o ruído, ele vai ter essa mistura de sons. Eu posso estar falando aqui, o celular pode estar tocando ali, a máquina pode estar rolando ali, como vocês viram no começo do vídeo que eu passei para vocês, né? O ruído da máquina lá, aquilo ali era uma betoneira, vários betoneiros trabalhando. Perceberam? Né? E ainda lá no fundo tinha gente conversando, os trabalhadores. Entendeu? Então é aquela junção de frequência que não segue nenhum padrão, porque as ondas sonoras, elas não têm padrão definido. Retilíneo, não. Elas seguem a curvatura. Isso vai ter muito a ver com a exposição do ruído, quando a gente for falar um pouquinho de dosimetria, né? Porque a onda do som, do ruído, certo? Vai ser medida pelo dosímetro e vai dar a menor ou a maior exposição ao ruído. Mas isso é coisa lá para frente, tá bom? Não se estressem, vão pensando aí que a gente até já falou isso antes, certo? Então essas definições, elas trazem para vocês um pouco, né, do que a gente tenta, vamos dizer assim, esclarecer sobre essa questão, tá bom? Então lembrem isso aí, lembrem o que eu falei, certo? E ele não segue nenhuma lei precisa. Constituído por grande número de vibrações acústicas com relação de amplitude e frequência distribuídas ao acaso. Mais uma definição, certo? Constituído por um grande número de vibrações, o som ele vibra, certo? E vibrações acústicas com relação à amplitude e à frequência com que elas são distribuídas. Essa é mais uma definição de ruído. E agora, vamos deixar de conversa, professor? Fala logo a verdade. Diga logo, o que é ruído ocupacional? Ah, agora você quer saber realmente o que interessa, né? Porque essas definições que eu dei para vocês agora são definições gerais do que é o risco físico ruído. O risco mais encontrado em todo ambiente de trabalho. Por isso que eu falo sempre primeiro dele. Porque um técnico de segurança que não é capaz de identificar o ruído dentro do ambiente de trabalho, ei, meu amigo, tá difícil, viu? Joga a carteirinha, tá bom? Porque não é admissível de forma nenhuma você não identificar o ruído. Agora, quantificá-lo, medi-lo, para saber se ele está acima ou abaixo do limite de tolerância, aí é outra história, não é verdade? Não podemos, nesse fator de quantitatividade, fazer respostas aleatórias. Ah, eu acho que está com 100 decibéis, eu acho que está com 80 decibéis. Isso não existe. Isso é técnica. Higiene ocupacional, medição. Tem que se dar o valor exato, seja pontual, com o uso de decibelímetro, ou medido na dose, com o uso do dosímetro. Dose diária de horas de exposição. Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Esses equipamentos, eles existem e fazem parte da nossa higiene ocupacional e graças a eles, a gente tem realmente medidas exatas do ruído no ambiente de trabalho. Estão entendendo agora? Mas vamos para o que é ruído ocupacional, né? O que seria ruído ocupacional? É o ruído do rádio? É o ruído da televisão? É o ruído do computador na minha casa? Não, amigo. Eu estou falando de ruído ocupacional. É o ruído produzido basicamente dentro do ambiente de trabalho. Mas vamos falar tecnicamente? Entendeu? Vocês não são técnicos de segurança? Ou vão sair por aí dizendo, é o barulho zoada
o barulho é a zoada, doutor. Pelo amor de Deus, né? Vamos brincar não. Para de brincadeira. O que é ruído ocupacional? É a mistura de sons ou tons cujas frequências diferem entre si. Lembra que eu falei? Um valor inferior é só olhar aqui para minhas queridinhas curvas que estão aqui de lado, certo? Que você vai entender. Diferentes entre si por um valor inferior ao poder de discriminação de frequência do ouvido, ou seja, é qualquer sensação sonora considerada indesejável. Então, o valor, o que ele diz aqui é que é a mistura de sons cujas frequências diferem entre si, certo? Por um valor inferior ao poder de discriminação da frequência de ouvido. Então, ele fala da discriminação desde o mais baixo, onde o ouvido não consegue detectar, até o pico alto, onde justamente a sensação sonora se torna indesejável. Indesejável. Fazendo o quê? Trazendo o risco, trazendo a exposição sem proteção adequada da região auditiva ao ruído. E isso vai causar uma série de males. A perda auditiva é só uma, a gente vai falar depois, tá? Isso só causa uma série de males, certo? A perda auditiva é uma, somente. Mas pode contribuir para um acidente, professor? Professor Rafael, será que o ruído pode contribuir para um acidente? Pode sim. Façam essa reflexão. Você num ambiente de trabalho sem poder escutar bem uma buzina de uma empilhadeira, eita, a zoada da empilhadeira, já pensou? Tá errado. O ruído emitido pelo motor daquela empilhadeira. Então você tá lá, ruído alto, você nem escuta o cara lá morrendo de buzinar, você lá feito um patinho, não é fé, a empilhadeira, pum! Foi o que aconteceu? Mas, rapaz, eu não escutei. O que será que atrapalhou? Né? Então vamos lá, pode causar sim um acidente. Além da doença, a probabilidade da doença é bem maior, tá bom? Então isso é o que eu falo pra vocês. Estão entendendo? Então, né? Pelo amor de Deus. Não diga que não tá não. Certo? Tem que dizer que tá. Eu tô vendo aí vocês balançando a cabeça, tá, professor? Então olha só. Entenderam o que é ruído ocupacional? Entendeu que eu já venho puxando aí o que é norma, a NR15 que trata da insalubridade, a NR9 dos riscos ambientais, o ruído, medições, dosimetria, medida pontual, chegou ali, mediu, deu decibelímetro, deu aquele valor, é pontualidade, passou de 85 decibéis, o limite de tolerância, eu vou precisar fazer dosimetria, aí pego o aparelho de dose, boto no trabalhador, passa 8 horas, descontando a hora do almoço, passa esse tempo todo medindo lá o ruído que chega ao ruído, o ruído que vai chegar ao ouvido dele, certo? Beleza. Isso é só para vocês entenderem. Mas se o ruído é um fenômeno físico que causa, né, vários problemas, inclusive a perda auditiva, esse ruído ele é medido, eu já falei, não é medido. Mas se ele é medido, qual é a grandeza que mede o ruído? Nós a conhecemos como dB, aquelas duas palavrinhas lá que você vê sempre ao lado, 85 dB. É o decibel. É a unidade de medida, dB, usada para medir a intensidade do som, chamado de volume ou altura, por medir a relação entre os picos. Lembra aqui de lado, ó? Os picos, você vê aí as ondinhas fazendo os picos, certo? E depressões de uma onda sonora. Então ele mede, é a unidade de medida. Funciona assim, quanto mais alta a onda, você pode ver aí ao lado que as ondas elas sobem, maior será o volume e consequentemente maior será a quantidade de decibéis alcançadas. Entendeu? Então, lembre-se, isso é física pura. A onda do som ela não é reta e linha. Ela tem os picos, né, de altos e baixos. Daí você vai entender depois o que é ruído contínuo, ruído intermitente e ruído de impacto. Certo? Mas observem que a pressão sonora chega até o ouvido dentro dessas ondas. Uma variável. A unidade de medida de ruído é o decibéis. Certo?
unidade de medida de ruído. Então, todo mundo que estuda segurança do trabalho sabe o que é decibéis. E lá no anexo 1 da NR15, a gente tem a tabela de limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente, certo? A gente vai ver isso bem direitinho, eu vou mandar essa tabela para vocês, tá bom? Lembre-se que a gente já vem falando sobre isso. Então, se eu falar decibel, eu estou falando de ruído. É diferente. Se eu falar lux, eu estou falando de quê? Lux é de iluminação. É grandeza, medida de lumen, iluminação. Mas não se preocupem não, isso aí é outra coisa que é tratada na NR17 também. Tá bom? Entendeu? Além disso, o ouvido mono é extremamente sensível a sons demasiadamente altos, sofrendo danos extensos à exposição de fontes sonoras com mais de 110. Olha só, gente, coisa interessante, para a gente finalizar essa primeira parte. A partir de 110, o ouvido, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês na próxima aula, o ouvido, o sistema aqui, ó, auditivo, a partir de 110 decibéis, sem proteção nenhuma, ele pode até chegar às vias de fato de ocorrer uma hemorragia e a perda total da audição. Imaginem só vocês embaixo de uma turbina no avião sem protetor auricular tipo concha e a turbinazinha lá ligada. Imaginem só o que vai acontecer com o ouvido de vocês. Então isso, a norma, a tabela que eu falei para vocês da NR15, ela vai até o limite máximo de 110 decibéis, porque não pode ser ultrapassado. Tá entendendo? Ultrapassou esse limite, desculpem, sem proteção, é considerado grave e iminente risco. Que vocês já sabem o que é, porque eu falei nas aulas. Tá bom? Então, gente, isso é a primeira introdução do nosso querido risco. Opa, querido não. Olha, querido não, né? Não dá certo esse negócio de dizer que o risco é querido. Brincadeira. Essa é a primeira introdução do ruído, certo? A gente vai conversar, é um assunto bem técnico, extenso, e a gente vai falando sobre ruído, certo? Vamos voltar com a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Estudem. Vamos para frente. Em nome de Deus vai dar tudo certo.